Alô, Fala, Marcos. você tá ouvindo a professora? Não, acho que ela tá muda. O microfone não deve estar ativado. Eu acho que ela não tá ouvindo a gente, porque eu já falei umas 2 vezes. Ou ela deve estar fazendo alguma outra coisa que não é em relação à aula. Peraí. Saiu agora? Agora sim, a história estava mutada. Perdão, gente. Jesus, toma de conta. Ai, que vergonha. Embora aqui. Gente, Ela estava falando um desculpa. bocado aí. Ok. Desculpa, tá? Eu queria falar para vocês que a partir de agora vocês estão sendo gravados, tá? Muito obrigada, Marcos. E assim, ainda mandaram mensagem aqui no grupo, né? Deixa eu ver. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês, eu não sei se tem muita gente assistindo ou não assistindo a aula. Eu vou postar uma minuta, mas assim, pessoal, seguinte, vou receber o trabalho por e-mail, tá? Vou receber o trabalho de vocês por e-mail, e aí eu queria pedir e vou passar umas questões. Mais uma vez, esclarecendo a dúvida. Cada semana de aula eu quero receber um resumo. Não é por aula, é por semana, de pelo menos 20 linhas, tá? E vai me encaminhar por onde? Por e-mail, tá? Pode ser manuscrito, pode ser digitado, mas pelo menos 20 linhas. Brigadão pela presença de todos. E aí, aqui, a gente vai dar uma palhinha rapidão para falar um pouco sobre macroeconomia, tá? Só que antes disso, eu queria lembrar para vocês que a gente já estudou gente, se aparecer gente querendo entrar, me fala para eu poder admitir a pessoa, tá ok? Vamos embora aqui. A gente já estudou a microeconomia trabalha a formação de preços, trabalha a questão de um mercado específico, trabalha... Só um minuto, pessoal. Perdão. Trabalha a formação de preços, trabalha situações próprias, específicas. Específicas, tá? Dentro da situação da microeconomia. E aí, dentro disso, o que a gente viu? A gente viu que ela se preocupa com a interação do mercado e das empresas entre si, tá? E do consumidor. E a macroeconomia? Pessoal, a macroeconomia, ela vai trabalhar com questões maiores, já está falando, é macro, ela vai se preocupar com o Estado como um todo, com a economia como um todo, com o governo, se preocupando com as questões econômicas como um todo, não só interiormente dentro do Estado brasileiro, como fora do Estado brasileiro. E aí, o que a gente vê dentro dessa situação? Deixa eu ver se... agora foi. E aí, a introdução, que seria o conceito. A macroeconomia, ela estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados, como renda, produtos nacionais, nível geral de preços, desemprego e emprego. A macroeconomia é a parte onde o governo, o Estado, ele vai tentar cuidar da economia, tentar fazer com que haja um desenvolvimento social, tentar fazer com que haja distribuição de riqueza entre as pessoas para que haja consumo, para que o país seja desenvolvido e soberano. Dentro disso, a gente vai ver o quê? Objetivos da política da macroeconomia.
alto nível de emprego, tá? Preocupação com o fator surge após a Grande Depressão, a grande crise de 29, onde o teórico Keynes, pois antes predominava o pensamento liberal. Como assim? Vamos lá. Até 29, teve toda aquela questão lá na Revolução Francesa sobre a baixa intervenção do Estado, o Estado não intervir mais nas questões econômicas, as pessoas serem livres para poder produzir e vender o que quiser, como quiser, da forma que elas queriam, né? Já que elas pagavam tributo e queriam ser donas da sua própria propriedade, o governo tinha nada a ver com isso. Tá falando assim? Gente, parafraseando era isso, tá? Eles queriam poder e dinheiro, queriam que o Estado não interferisse nessa situação. Por quê? Porque antes o patrimônio, a riqueza, o comércio era tudo do Estado. O que acontece? Tinha comércio? Tinha, mas o Estado era detentor de praticamente tudo, tá, gente? E o Estado dizia, você pode ou você não pode, a pessoa quase nunca podia nada. Dentro dessa situação, houve lá o liberalismo, houve lá as várias tendências, e com isso, com a evolução do capitalismo, com ali a grande liberação do Estado, nós tivemos várias mazelas, tá? Nós tivemos aí a industrialização feita de forma desordenada, nós não tínhamos garantias de trabalho, nós não tínhamos garantias sociais, gerou-se o desemprego, gerou-se uma reestruturação, depois houve aí umas garantias mínimas, e por fim, mesmo assim, ainda teve uma crise. Então, observou-se que o Estado ele é um agente fundamental na regulação da economia, sendo que o Estado ele tem que regular, ele tem que fazer com que a economia circule bem e traga benefícios. Dentro dessa situação, o objetivo foi esse. Professora, mais emprego? Sim, porque se não tiver emprego, as pessoas ficam desocupadas, elas não têm o que fazer, elas não têm o que comer, tá? Falando assim, sendo bem prática. E dentro dessa situação, nessa ausência, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que começa-se a surgir vários problemas, como marginalização, falta de segurança pública, dentre outros. Gente, eu estou olhando o celular, mas é porque o pessoal da sala de vocês não para de me mandar mensagem na hora da aula. Eu fico o dia todo online, mas eles querem mandar na hora da aula, eu não tenho como ajudar, agora eu estou fazendo a aula. Então, vamos embora lá. E aí, alto nível de emprego para quê? Para que as pessoas possam ganhar, possam trabalhar, possam produzir e possam comprar e pagar imposto. Tá? Estabilidade de preços, para que não haja inflação, ou seja, desvalorização da moeda e aumento dos valores. Gente, eu queria pedir que vocês colocassem o microfone de vocês no mudo, para não sair. E aí, quem quiser falar, tira o microfone e chama, que eu dou a vez da palavra. Bora lá. Então, estabilidade de preços. E agora... foi. Distribuição equitativa da renda. Eu expliquei para vocês na gravação o que era equidade. Equidade é quando o governo, tá? É um princípio que diz assim, nós temos que dar as mesmas condições para as pessoas. Nós temos que... Então, distribuição equitativa seria igual ou parecida ou suprindo aqueles que realmente necessitam, tá? Variedade acentuada no nível de renda brasileiro, tanto entre os diferentes grupos socioeconômicos como entre as regiões. Então, uma preocupação é que essa renda ela seja distribuída de maneira parecida. Professora, mas isso não é socialismo? Não, gente, isso é política econômica. Por quê? Porque se as pessoas não têm uma renda adequada, elas têm como comprar? Não. Elas têm como consumir? Não. Então, elas precisam comprar... Gente, eu estou falando do ponto de vista econômico, tá? Eu estou sendo bem simplista. Elas precisam comprar, elas precisam consumir para que o mercado ele possa circular. Alguém mais chamou aqui no chat. Crescimento econômico.
quando as pessoas compram, quando as pessoas circulam, quando tem alto nível de emprego, o país ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver, tá? Aumento do produto nacional por meio de políticas econômicas que estimulem a atividade produtiva, aumentar o produto além do limite, tá, de quantidade exigirá o quê? Um aumento dos recursos disponíveis e um avanço tecnológico. Então, políticas de fomento, políticas de valores e também políticas que façam com que as tecnologias elas estejam acessíveis à população. Mas que tecnologia, professora? Tudo, tá? Desde uma coletadeira agrícola, desde um trator, desde uma produção fabril, desde o iPhone, o iOS, tudo que for necessário para a produção e desenvolvimento do comércio e da indústria, perdão. Os dilemas, política econômica, interrelações, tá? E conflitos de objetivos. Conflitos, metas de crescimento e equidade distributiva devido ao fator educacional com maioria da mão de obra de baixa qualificação e baixos rendimentos. Gente, isso aqui é um problema? Por quê? Porque o que acontece? Simplesmente, dentro dessa situação, pessoal, vocês estão falando no chat, aí eu não sei se eu vejo o chat, se eu falo com vocês ou se eu faço a aula. Mas vamos lá. Queremos distribuir a renda? Queremos. Mas, para a gente distribuir a renda, a gente tem que fazer uma política de emprego. Para ter uma política de emprego, você tem que ter uma mão de obra qualificada. Como que a gente consegue a mão de obra qualificada? Através de estudo, tá? Para quê? Para que os rendimentos aumentem. Mas, professora, por que o rendimento tem que aumentar? Ele tem que aumentar porque as pessoas têm que gastar mais. Então, elas gastam mais se elas ganham mais, tá? Deixa eu ver se vai. Pronto. Instrumentos de política macroeconômica. Os instrumentos que são utilizados na política macroeconômica seriam fiscal, tá? O direito fiscal, que ele trabalha com contas públicas e contributo, né? E contributo. Instrumentos que o governo usa para arrecadar tributos e controlar as despesas por meio da manipulação de estrutura e alíquotas de impostos para estimular os gastos de consumo do setor privado. Princípio da anterioridade. Implementação de uma medida só pode ocorrer a partir do ano seguinte da sua aprovação pelo Congresso Nacional. Na verdade, isso aqui é o princípio da anterioridade tributária, tá, gente? Mas ele também vai valer para toda a política fiscal. Gente, eu estou respirando, mas é porque eu estou com um pouquinho de falta de ar, mas eu estou bem, tá? É porque eu acho que é normal. É emoção. Política monetária. Atuação do governo sobre a quantidade de moedas, tá? Moeda e títulos públicos na economia. Emissão, reserva compulsória, open market, redescontos, regulamentação sobre o crédito e sobre a taxa de juros. Gente, o juro, né, falando assim de um jeito bem simples, mas eu gostei do conceito, é o aluguel do dinheiro. E aí, dentro dessa situação... Alô? Dentro dessa situação, a gente vai ver o que é uma política cambial comercial, tá? Cambial é atuação do governo sobre a taxa de câmbio comercial, instrumentos de incentivos às exportações e ou estímulo e desestímulo às importações, tá? Política de renda, intervenção direta do governo na formação de renda com controle e congelamento de preços. Só um minutinho, tem mais alguém aqui chamando. Vocês, eu não sei quem é, mas tá insistindo bastante. Me dá só um segundo. Pronto. E a estrutura da análise macroeconômica seria o quê? Análise macroeconômica seria o seguinte: mercado de bens e serviços. Demanda agregada depende da evolução da demanda dos 4 grandes setores, que seriam dos consumidores, das empresas, do governo e do setor externo.
Condição de equilíbrio de mercado, oferta agregada de bens e serviços, demanda agregada de bens e serviços. Quais seriam as variáveis que interfeririam nessa demanda agregada? Nível de renda e produto nacional, nível de preço, consumo agregado, poupança agregada, investimentos agregados, exportações totais e importações totais. Uma outra situação seria o mercado de trabalho. Determina as taxas de salário e nível geral de emprego, a demanda e a procura da mão de obra. A demanda e a procura, tá, da mão de obra depende da taxa de salário real e do nível de produção desejado pelas empresas. Oferta de mão de obra é igual à demanda de mão de obra, tá, pessoal? Ou melhor, perdão, a oferta de mão de obra ela deve ser igual à demanda de mão de obra. Ou seja, não pode faltar nem sobrar, tá? E mercado monetário. Existência de uma determinada moeda, uma forte moeda determinada pelo Banco Central e pela atuação dos bancos comerciais. Gente, quem entrou por último, por favor, coloca o microfone no mudo. Perdão, porque senão vai sair no vídeo, tá? Aí, na hora que quiser falar, só abre o microfone que eu passo a vez. E o mercado de título, que seria análise do papel de agentes econômicos superavitários e deficitários e como eles se interagem. A oferta de títulos é igual à demanda de títulos. A análise do mercado monetário de títulos é chamada de mercado. Voltou? Oi, oi, oi. Voltou, professor. Gente do céu, levei um susto aqui, caiu, não foi? Vamos aqui, Foi. pera. Por alguns segundos. Oi? Gente, é o seguinte, eu tô aqui em Altamira já, tá? Fiquei com medo. Agora Não cortou muito, entendi professor. nada, professora. Olha, tá instável, mas assim, lá onde eu tô também Será que cai. é a minha internet ou é Professora que tá a live ainda. que tá ruim mesmo, hein? Aqui, porque para mim caiu, tá? Tá caindo. Eu acho que é live mesmo. De vez em quando trava um pouquinho a voz. Então, vamos lá. Voltando para o mercado de divisas, perdão, a gente já está terminando aqui para a gente bater um papo. Devido às transações econômicas com o resto do mundo, tá? Existe uma questão chamada ofertas de divisas. E aí depende das exportações e da entrada de capitais financeiros, tá? Demanda de divisa determina o volume de importações e saídas de mercado financeiro. Oferta de divisas é igual a demanda de divisas. O Banco Central ele pode interferir nesse mercado a partir de taxas de câmbio e de taxas de equilíbrio. E as variáveis, tá? Determinadas institucionalmente seriam gasto do governo e oferta de moeda. Por fim, a gente tem aí o mercado físico de capitais, que estaria embutido no mercado de bens e serviços por meio de investimentos e de poupança, e o mercado de capital financeiro, que é um estudo a partir do mercado monetário de títulos. Isso tudo aqui são as questões que envolvem a macroeconomia, ou seja, dessa forma que a política econômica macro trabalha no governo, para que a gente possa estar fazendo o quê? Gerando sempre riqueza para o país e a melhor distribuição de renda. Então, hoje é isso que a gente fala, tá? Sobre macroeconomia. Seriam as políticas que o governo usa para se fortalecer e para distribuir os valores que são equilibrados dentro do Estado. Por fim, eu tenho 2 conceitos para vocês sobre PIB. PIB, gente, seria a soma de riquezas do país. Ele corresponde a tudo que é produzido dentro das fronteiras do Brasil. Seria o Produto Interno Bruto. Ou seja, por empresas nacionais, seja pelas empresas nacionais ou pelas multinacionais, mas tem que ser produzido dentro da fronteira brasileira. E o produto bruto nacional, que seria o PNB,
ele consiste no somatório de todos os bens e serviços finais produzidos por empresas que são de propriedade de residentes no país, tá, gente? Então, é isso. Dentro dessa situação, a gente encerra a aula de macroeconomia e aí a gente começa a conversar agora. Deixa eu tirar o slide, né? Pronto. Oi, oi, oi. E assim, eu queria saber com vocês como é que vocês estão. Eu estou gravando, tá, pessoal, a aula. Como é que vocês estão fazendo com as aulas? Vocês estão assistindo, estão colocando o nome? Eu falo assim porque eu ainda não fiz um apanhado geral, tá? Mas eu sempre vou lá, eu entro, eu dou uma olhada, e aí eu queria saber de vocês, porque é sempre bom a gente ouvir, né? Eu vou só tentar mudar para cá um pouquinho, para ver se eu consigo tirar uma foto. Professora, Pode falar. eu estou assistindo as aulas, só não assisto à noite, porque eu vou ser sincero, eu durmo. Mas eu estou assistindo no trabalho e estou colocando o nome lá, Davi Alves Silva, tracinho administração. Só não coloco período, né? Mas precisar eu coloco lá, mas coloco lá administração. Deixa eu falar para vocês. Eu já fiz a aula na opção gravada, porque eu sei que muita gente, nesse momento, nem sempre tem disponibilidade, né? Eu sei que a pandemia, ela alterou aí muita coisa da vida de vocês, ela alterou várias situações, e aí dentro disso, não dá para eu chegar e dizer assim, olha, tem que fazer isso agora, porque eu acho que falta compreensão. Então, eu já deixei gravada justamente para vocês terem a disponibilidade. Eu posso assistir agora, eu posso assistir no final de semana. Então, se você pode, assiste. Se você não pode, assiste na hora que der, tá? E aí a gente vai fazendo do jeito que ficar mais fácil, que eu digo, tá, gente? Mais acessível a todos, né? Eu não posso também, como professora, pensar só em um, mas criar um método que seja melhor para todos. Repetindo, sobre a questão da atividade, é um resumo por semana, nós temos 3 resumos, tá? Das 2 semanas que se passaram, dessa semana, e aí na próxima semana a gente não tem resumo. É um resumo por semana, com no mínimo 20 linhas, tá? Por resumo, não é para pegar as 3 semanas e me resumir 20 linhas. E vai receber como? Oi. Pode fazer praticamente baseado em cima do slide, como ajuda, para não ter que assistir todos os vídeos de novo, porque pelo slide fica mais fácil. Meu Deus do céu, que pessoa! Gente do céu! Professora, tem um problema em assistir a aula em vídeo. Acho que todo mundo deve ter. Tu tem um problema mesmo, mas tudo bem. Só te digo isso. Eu, particularmente, me dá um sono terrível. Pois é. E professora, boa noite. Boa noite. Então, eu estou assistindo as aulas depois, né, do horário, só que no meu caderno eu tenho escrito tudo que a senhora passou nos slides. Deu folha. Mas eu escrevi tudo porque eu gosto de olhar no caderno, que eu acho que é mais fácil para mim, entendeu? É lógico que demora mais, mas em compensação eu acho melhor ter no caderno, porque se uma hora eu precisar, eu posso vir até ele. Então, agora tem que resumir, né? Gente, é para resumir. Pega, faz um apanhado e resume. Não tem problema se não tiver tudo que a senhora passou, mas tiver as partes mais importantes, né? É o resumo, é a parte mais importante, é resumir por tópicos mesmo. Resumir uma semana de aula em 20 linhas
Não, é difícil. no mínimo 20 linhas. É, Eu no sei mínimo que 20 linhas, né? um Uma toque página. que eu dou para vocês é assim, cada aula faz um parágrafo de 5 linhas, de 10 linhas. Porque eu resumi ali o máximo que eu pude, mas eu sei que vocês podem. É um conceito, entendeu? É simples, gente. É só uma atividade, né? Tranquilo, professora. E até fazer, porque eu esqueci, para passar em grupo de 5. Gente, é o seguinte, aqui eu fiz já a chamada a atenção, tá? Pelo Zoom, o Zoom tá falando que o meu limite é 40 minutos. E alguém sabe? Então, assim, já deu os nossos 40 minutos, acredito eu. E eu queria agradecer vocês. A gente pode continuar a aula lá pelo grupo, pode ser? Pode, professora. Tranquilo. Vamos aqui. Não, eles estão me dando aqui, eles abriram uma contagem regressiva de 10 minutos. Tá? Professora, o importante da senhora colocar os slides no grupo é porque, assim, para a gente resumir, fica bacana a gente olhar no slide para poder resumir. Que nem o Davi falou, né? Para a gente ficar olhando. Não, sério, para a gente ficar olhando. Os vídeos, eu acho que é muita coisa, é mais de horas para olhar o vídeo. E o slide, não, a gente pode ler e a partir dali já revisar. Foi mais de hora para gravar o vídeo, mulher. Tem que ser mais de hora para assistir também. Mas eu tô assistindo. Eu assisto tudo, só que realmente, entendeu? É muita informação. Tá tranquilo, não tem problema não, Luciane. Gente, preste atenção. Eu vou ver se essa semana eu consigo fazer uma aula, tá? Eu já estou aqui em Altamira. Se eu não conseguir, a gente vai marcar a outra aula para terça-feira, porque segunda-feira vai ser a prova de vocês, tá? A prova vai ser uma prova simples, vai ser uma prova objetiva, bem simples mesmo, tá? E eu vou abrir a prova na sexta-feira até a segunda-feira, meia-noite, que é para eu poder corrigir na terça-feira e depois que eu corrigir, lançar as notas e já dizer quem tá, quem não tá, tá? Os resumos eu gostaria de receber na sexta-feira, tá ok? E aí é Tá isso. ok, professora. Ainda tem 7 minutos de aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Queremos aula presencial. Pois é, tem alguma previsão para aula presencial? Queremos. Com certeza só ano que vem. Olha, eu também acho que só ano que vem. Ai, meu Deus. Professora? Oi. Porque a proposta falta uma matéria e aí não tem, acho que não vai voltar presencial esse ano. Vamos aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, a questão da aula presencial não é uma questão do Químio, tá? Não é uma questão da instituição. É uma questão que está geral, tá? Inclusive, o professor Pinho, ele é uma das pessoas que mais quer que volte. Então, a gente tem que entender isso. Não somos nós. Para mim, é muito mais fácil fazer uma aula presencial do que fazer uma aula gravada. Eu amo estar com vocês, mas assim, o meu trabalho, o trabalho dos professores, ele triplicou 4 vezes mais. Por quê? Porque na aula presencial eu preparo as minhas aulas e aí eu levo para lá, eu ministro a aula lá e pronto. Mas quando eu faço uma aula online, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que gravar a aula, eu tenho que, além disso, ver no YouTube, checar, é muito mais trabalho. Então, assim, a gente, mais do que vocês, nós gostaríamos que voltasse, também porque lá dá para a gente fazer outras dinâmicas, dá para a gente trabalhar. Infelizmente, não é uma questão nossa, mas o que eu estou falando para vocês é muito sério, a gente quer muito que volte. E, assim,
não diminuindo, não desmerecendo, que a gente agradece o esforço de vocês, mas a gente já está em dezembro. É melhor a gente se organizar e voltar com segurança do que a gente simplesmente voltar de qualquer jeito e ter que retroceder outra vez, tá? Então, a gente não tem previsão, não é porque a gente não quer, nós gostaríamos de ter uma previsão para a gente poder se programar, mas a gente não tem uma previsão porque o governo ainda não passou. O que a gente tem é que vai voltar, tá? Brasil. Isso eu estou falando para vocês, para mim não foi passado nada, até porque essas questões é com o professor Pinho e com a Paula. Mas o que tem a nível de Brasil é que vai voltar a partir de janeiro. Então, a gente está se programando para isso. Mas o que eu quero enfatizar com vocês eu sei que está ruim, tá. Eu sei que está um pouco difícil, tá. Mas também vocês têm que entender aquilo que eu sempre venho batendo na tecla, e eu tenho certeza que as outras pessoas também. Eu sei que o discurso da Paula, o discurso do professor Pinho, da professora Eliane e da professora Sônia não é diferente de nenhuma das professoras, nem da Poli, nem da Cris. A gente quer voltar, tá? A gente não está podendo. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem nesse momento. Mas o principal é vocês entenderem o seguinte: vocês estão em formação. Eu sei que não é o ideal que vocês gostariam, mas é o que vocês têm nesse momento. Mas sabe o que é pior? É se amanhã vocês disserem assim: tá muito chato, tá muito ruim, não é o que eu queria, eu vou desistir. E aí tu perde um ano, perde 6 meses da tua vida, que tu também não vai estar fazendo nada em casa à noite. Creio eu, né? Às vezes vai estar lavando uma louça, às vezes vai estar cuidando do menino, às vezes homem ou mulher, vai estar fazendo qualquer coisa, mas é um tempo que você reservou para o seu estudo. Então, estude. Lê um livro, faz um resumo, faz um fichamento, porque quando a pandemia passar, ela vai precisar de gente capacitada. Ela vai precisar de gente com diploma, ela vai precisar de gente para trabalhar, de gente com pós. Então, assim, a gente quer que vocês continuem, porque nós queremos que vocês sejam agentes aí transformadores desse momento. Então, é isso. E assim, a gente já está em 7 de dezembro, tá? Eu acho que, eu não sei realmente, eu posso me informar com a professora Paula e falar para vocês amanhã no grupo, mas eu creio que em janeiro a previsão seja essa. Mais alguma pergunta? Só isso mesmo, professor, por minha parte. Eu tenho uma pergunta. Pode. Eu gostaria de saber se o resumo pode ser feito por inteiro, de todas tudo junto. Resumo para cada semana. Ah, sim, tá bom. Obrigada. Cada semana, tu podes fazer um resumo de até 20 linhas, ou, perdão, de no mínimo 20 linhas, e é isso, viu? Gente, brigadão. Aqui está dizendo que eu tenho 2 minutos e 11 segundos para encerrar a aula. E aí eu vou encerrar, tá? Eu peço desculpa para vocês pelo tempo. Eu agradeço a todo mundo, de verdade, tá? Por estar aqui. Eu sei que está difícil, eu sei que vocês estão assim ansiosos para estarem de volta à sala. A gente também tá? Mas a gente vai, vamos matando a saudade online, que uma hora vai dar certo, tá bom? Eu sei também assim que a proposta de uma disciplina não foi uma coisa proposital, tá, pessoal? Foi uma coisa que foi acontecendo, até porque foi passado para a gente. Infelizmente, nós entramos nessa situação, tipo assim, vai ter uma disciplina só e a pandemia vai passar. E a pandemia, ela não passou. A cada mês, os decretos do MEC, os decretos do Conselho Nacional de Educação, eles foram aumentando. E nós, da FACS, e nós, da educação, o que nós poderíamos fazer? Nós devemos acatar, tá? Então, é isso. Pessoal, 1 minuto. Foi isso que aconteceu, tá, Davi? A gente acatou o que a Autoridade Nacional do Estado Brasileiro, que é o MEC, nos determinou. Tudo bem, então, professora.
Tá bom. E assim, Espero ainda tem um que detalhe. vem. Oi? Tchau. Vai dar certo. Espero Calma, que ano vai que vem tudo volte ao normal. fé em Deus. Gente, beijo. Força e fé que vai dar certo. Podem Boa noite. sair. Eu vou tirar Tchau, aqui. professora. Obrigadão, viu, gente? Abraço. Vai, prof. Bye, bye. Obrigada, tá?